Hebreus 11, verso 1 em diante diz: ora, a fé, ela é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. Davi, por favor, pode tirar o slide, obrigado. A fé é a certeza. É a certeza das coisas que se esperam. Tem alguém aqui nessa noite que espera algo acontecer na sua vida? Então, a Bíblia está dizendo que é necessário ter certeza do que você está esperando. É necessário ter fé. Ela é a certeza e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela, pela fé, você está comigo? Foi por ela, pela fé, que nós entendemos que verso 2, foi por ela, ou seja, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Bem, daqui do verso 4 em diante, o autor aos Hebreus vai falar de vários personagens que viveram suas vidas pela fé. Você pode depois levar para casa e usar isso na sua devocional dessa semana. Fé é ter certeza. Certeza daquilo que você espera, mas não vê. Sabe, o que você juntamente com os demais irmãos fizemos nessa noite de nos levantarmos, de sairmos do nosso lugar, mesmo se não temos ainda muito jeito para isso, por falta de prática, mas você fez pela fé. E eu quero te dizer uma coisa, quando nós depositamos, quando nós manifestamos a fé, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu tenho certeza sobre isso. E isso agrada a Deus. Você acabou de agradar a Deus quando você se levantou, quando você saiu do seu lugar, você que pôde fazer isso. Quando você marchou, quando você declarou, quando você colocou palavras, liberou palavras nos céus deste lugar. Você agradou a Deus, porque Deus, Ele vê quando um coração, Ele se alegra quando um coração é sincero diante dEle. E eu vi isso nessa noite. Quando você se levantou, talvez ainda sem jeito, sem saber o que falar, mas você fez pela fé, você confiou numa palavra que foi liberada. Você agradou a Deus. Nós agradamos a Deus nessa noite. E eu tenho certeza, eu tenho fé, que nós vamos obter respostas inimagináveis ainda esta semana do nosso Deus. Deus quer que esta igreja, que eu e você, caminhemos pela fé. A partir desta noite, caminhemos pela fé. E nós vamos guardar a nossa boca, guardar a nossa língua, de declarar qualquer palavra contrária àquilo que nós acreditamos que Deus já desejou que aconteça. Nós cremos, nós cantamos várias letras proféticas aqui, cada palavra que nós liberamos aqui, nós não podemos, depois de declarar o que declaramos, emprestar a nossa boca para falar coisas ao contrário do que Deus crê, do que Deus acredita, do que Ele fala. Então você e eu, nós vamos nos levantar essa semana, a partir desta noite, pela fé, e nós vamos viver uma nova história diante do Senhor. Não vai ser fácil, pastor, não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas tudo o que importa é que nós já temos Deus conosco, não precisamos de mais nada. Você entendeu? Não me importa se vai ser difícil ou não, porque tudo que nós necessitamos nós já temos, é o nosso Deus conosco. Ele já está conosco. Ele já está conosco, nós já estamos aliançados com esse Deus, e aqui nós temos é que fazer pela fé.
Você vai se levantar amanhã para o trabalho, para um dia, pela fé, você vai ver o seu dia render, vai ver o seu dia amanhã, as portas se abrindo, negócios sendo fechados para a glória de Deus, você vai ver coisas tremendas acontecendo, deslanchando o seu trabalho, deslanchando na sua casa, você vai ver pela fé, hoje, aqui nessa noite, você vai enxergar pelos olhos da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é que você espera? Pastor, eu espero ver o meu filho de volta nos caminhos do Senhor. Então você vai declarar pela fé: Senhor, eu tenho certeza que o meu filho, que a minha filha, que o meu esposo, a minha esposa, eles vão estar comigo na tua casa, vão buscar o Senhor junto comigo. Eu tenho certeza, porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nenhuma palavra contrária sairá da tua boca, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Essa semana eu tive um sonho. Eu sonhei que estávamos indo para algum lugar. E eu estava com alguns irmãos em um ônibus. Não grilhe sua cabeça. Ai meu Deus, estamos indo para a convenção num ônibus. Fique em paz. Deus não falou nada. Nada. Fique em paz. Eu estava num ônibus, provavelmente sentado ali no primeiro lugar do ônibus. E na minha frente estava o Newton. Cadê o Newton? Está aí, Newton? O Newton estava indo na minha frente com o carro dele. Aliás, não era o carro dele, era um carro de uma outra pessoa. Porque era um carro pequeno, eu sei que o carro do Newton é um carro grande. E o Newton estava levando dentro do carro dele a pastora e as minhas filhas. Aline, eu não vi você, mas é porque não deu para você ir no meu sonho, entendeu? E aconteceu o seguinte, houve um acidente. O Newton quase que vai bater o carro, e ele puxa o carro, e o carro vira, e sabe aquelas manobras que só em filme acontece? O carro fica numa roda só, e vem e volta na outra roda, e não tomba, e nada acontece. Foi isso que aconteceu no meu sonho. E eu estava no ônibus vendo tudo. O Newton estava indo muito veloz. E quando ele viu o carro parando, ele provavelmente, colocou o pé no freio e aconteceu esse episódio. Bem, esse é um sonho que te traz preocupação, sim ou não? Esse é um sonho que traz preocupação, traz medo. É um sonho que quer deixar você lá embaixo, quer jogar você lá embaixo. E aí é que você tem que colocar tudo diante do Senhor e dizer: Senhor, estamos nas tuas mãos, cuida. Você tem que orar pela fé, você tem que dizer: Senhor, qualquer laço de inimigo, qualquer tentativa de inimigo, foi o que eu fiz, Newton, pela sua vida. Guarda o meu irmão, guarda o carro dele, guarda a sua casa, Senhor, livra ele do perigo. Orei pela minha família também. É o que nós temos que fazer. E continuar crendo. Eu estou falando isso porque a nossa vida, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, por provas difíceis, por lutas. Pode ser que você passe por lutas essa semana, por provas difíceis. Mas o pastor não declarou, o pastor não orou, o pastor não falou. Sim, eu falei, você falou, nós oramos. Mas pode ser que Deus permita acontecer algumas coisas para falar e ministrar as nossas vidas. Então, quando nós declaramos, nós vamos nos levantar pela fé, porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Você vai pensar: o que é que eu espero que aconteça? Gaste alguns segundos agora e pense em você, não na sua família, em você, na sua vida. O que você espera acontecer na sua vida esta semana? Pense aí no seu lugar. Se você quiser pensar com os olhos fechados, facilita para você, faça, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou tomar minha água aqui. E ela não vai me fazer mal por estar gelada.
Pela fé, Júnior. Eu penso que você já pensou naquilo que você crê, espera que vai acontecer na sua família, ou melhor, na sua vida essa semana. Agora eu quero que você pense na sua família. O que vai acontecer, o que você espera acontecer na sua família nesta semana. Ouse crer. Ouse chamar à existência os milagres de Deus. Estou muito feliz aqui de ver a Fernanda aqui. Fernanda, que bênção ter você aqui. Eu achei que você tinha desistido de nós. Feliz por você estar aqui. Feliz por ver o Edivaldo e a Meire aqui. Muito feliz. E tantos outros. Muito feliz. Feliz de ver aqueles que não vieram. Amém? Feliz de ver aqueles que não vieram, porque eu estou vendo pela fé. E agora eu quero que você comece a olhar pela fé aquilo que vai acontecer esta semana nesta igreja. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você vai esperar isso acontecer. Traz a sua memória, traz aos seus pensamentos, Senhor, eu já vejo os milagres acontecendo na tua igreja. Senhor, eu já vejo o despertar do teu Espírito na vida daqueles que fazem parte desta casa, mas que não puderam estar conosco, ou estão desanimados, ou estão enfermos, ou alguma coisa aconteceu que eles não vieram, foram roubados nesta noite, mas eu declaro em nome de Jesus que esta semana o Senhor vai fazer coisas poderosas na vida deles. Porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Quantos aqui nessa noite creem que Deus nesta hora está neste lugar falando no teu coração? Deus está falando, irmãos. O inimigo veio essa noite com uma tentativa, sabe de fazer o quê? Lançar desânimo no seu coração. Lançar desânimo. Lançar tristeza no teu coração. É uma batalha. Estar aqui na frente é uma batalha. Se preparar para estar aqui é uma batalha, é uma luta. Se preparar para ministrar é uma batalha, é uma luta. Você não faz ideia. É uma guerra. E se você emprestar os teus pensamentos, em frações de segundo, o inimigo consegue te derrubar. Te tirar da presença de Deus. Te desanimar. Te fazer olhar as coisas ruins, te fazer olhar aquilo que traz desânimo. Pode ver, você nunca vê Satanás animando você, renovando a sua fé, porque isso não é papel dele, ele não faz isso. Ele quer te entristecer, ele quer colocar minhoca na sua cabeça, pensamentos negativos. Mas o Espírito Santo não faz isso. Eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu disse para o Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, por favor, não tem o que eu possa fazer, não tem o que o ministério de louvor possa fazer, para tomar nas mãos o controle deste culto nessa noite. Mas tu tens como fazer isso. Nos ajuda, porque eu percebo que a coisa não está bem. E aí então começou um louvor sobre se arrepender. Uma declaração de arrependimento. E eu entendi o Espírito Santo de Deus dizendo assim: eu estou no controle. Levantem-se pela fé.
Se posicionem pela fé e descansem, porque o restante eu vou fazer. Portanto, meu irmão, descanse. Se você entrou aqui, talvez um pouco desanimado, por causa do frio, e depois os teus olhos viram alguma coisa que talvez deixou você mais triste, mais desanimado, e Ele já preparou os teus pensamentos para formar frases e palavras para saírem pela sua boca, para denegrir a tua confiança em Deus, entristecer a Deus. Inimigo é sujo. O Espírito Santo, Ele toma isso nas suas mãos e diz: não, porque este meu povo querido chegou neste lugar para me adorar, para me cultuar. Os meus filhos vieram aqui nessa noite para oferecer culto para mim. E o nosso inimigo, o meu inimigo, não vai ter vitória. E não tem vitória. E não tem vitória. Portanto, guarde a sua boca. Cuidado. Você precisa sair daqui falando bem da casa do Senhor, dos sonhos de Deus, da palavra de Deus, falando bem do seu irmão, falando bem daquilo que Deus vai fazer essa semana, falando bem da sua vida, falando bem da sua família, falando bem da sua casa, falando bem da sua semana, falando bem dos milagres que Deus já determinou que vão acontecer a partir desta noite, na minha e na sua vida. Guarde a sua boca. Amém? Agora, uma coisa que eu quero encerrar dizendo a você nessa noite. O momento que mudou a atmosfera, preste atenção, o momento que mudou a atmosfera nessa noite, foi a hora que a igreja se levantou e começou a orar. A oração neste lugar mudou a atmosfera. Você entende isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a oração é a resposta para que eu possa ter uma fé genuína. A oração. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana do pastor Billy Graham sobre o que acontece das 3 horas às 4 horas da manhã. Uma palavra tremenda. Já preguei muitas vezes sobre isso, mas não tinha ouvido uma palavra assim. Por que que você acorda 3 horas da manhã, 5 para as 3, 3 e 5? Não pense você que é algo biológico, é natural da biologia humana. Não. Das 3 às 4, se você acordou, não, você que é crente, porque o não crente nem sabe disso. Mas você que é crente, se você acorda entre 5 para as 3, até umas 4 e 5, 4 e meia, saiba que Deus está neste negócio. É hora de você, nesta hora, perder o sono. Perdi o sono, estou com insônia. Não. Você não está com insônia coisa nenhuma. O Espírito Santo está ali dizendo: filho, filha, vamos ter um dedo de prosa? Quero te ouvir. O Salmo 46, será que você consegue abrir lá? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Socorro bem, o que é bem presente? O socorro. Quem é o socorro? Deus. Ele é o socorro bem presente. Em que momento? Na hora da angústia. Pelo que não temeremos, olha, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que é terra mudar, montes se transportarem para o meio dos mares? É um caos. Ainda que esteja uma bagunça, ainda que a natureza, o mundo esteja fora de ordem, eu não temerei. Verso 3, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações, elas se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem está conosco? O Senhor dos exércitos. Quem é este Deus? O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Quando Davi está dizendo Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele está dizendo que o Deus de Israel é o nosso refúgio. Porque Jacó era Jacó até passar pelo vale de Peniel. Ali ele teve um encontro com Deus, lutou com o anjo, e a partir daquele momento o anjo mudou a história de Jacó. A partir de hoje, porque lutaste como príncipe, o seu nome não será mais Jacó, mas Israel. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo, fiquem quietinhos, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus está à nossa espera na madrugada, só para que nós fiquemos ali em silêncio, quietinhos, pensando nele. Você não tem que chegar 3 horas ou 4 horas da manhã, a não sei que você, o Espírito Santo falar no teu coração, mas ligar um louvor e começar a cantar e louvar a Deus para tentar fazer com que a atmosfera se transforme. Não precisa disso. Tudo que você precisa é estar na presença dEle e deixar que Ele vai operar e Ele vai dizer o que Ele quer que você faça. Se é louvor, você vai louvar. Se é ler a palavra, você vai ler a palavra. Se é ficar quietinho, você vai se aquietar e saber que Ele é o nosso Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora eu quero te trazer uma palavra final. Não pense você que você vai sair daqui agora e vai sossegar sua vida, e vai voltar a pensar na programação da semana, na sua agenda, nos seus afazeres, e as coisas vão acontecer agora. Não vai ser assim que vai acontecer. Buscar-me-eis, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis. E se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que haver busca. Para ver as coisas acontecerem, tem que haver busca. Tem que haver vida. Tem que haver vida no altar. E a questão não é saber se você tem estado no altar ou não tem estado. A questão é que Deus está dizendo, a partir desta noite, comece a fazer o que você não fazia. A partir desta noite, pela fé, tenha certeza, pela fé, que as coisas vão mudar. A partir daquilo que você vai começar a fazer que não fazia antes. Não estava orando? Vai começar a orar mais. Não estava tendo devocional, lendo a palavra de Deus? Volte a fazer, volte a ler a Bíblia, volte a falar com Deus. Billy Graham é um modelo para nós. John Wesley, homens que diziam que as primeiras horas do dia eram as horas que davam a marcha do dia inteiro, se você buscasse a Deus. Eles buscavam a Deus 2, 3 horas.
busquemos, nos esforcemos para buscar a Deus mais do que nós temos feito. E nós vamos experimentar milagres sobrenaturais. Eu creio. Quantos creem? Eu creio, eu posso ver, Senhor, eu posso ver isso acontecendo.